Essa é a grande dúvida do mercado. O Endrick continuará no Real Madrid ou será emprestado após a pré-temporada do Mourinho? Meus amigos, eu assisti o jogo ontem. Real Madrid e Fiorentina, foi 2-2. Jogo legal, até um jogo de amistoso. O Mourinho entrou com uma formação que me agrada, tá? Uma formação algo parecido com 3-4-2-1, 3-4-1-2, né? A variação do 3-4-3. Tá? Aqui no Futimob, o posicionamento não reflete o que tá aqui, tá? Ele entrou com o Alexander Arnold, lateral direito, e o Dumfries, que também é um lateral barra ala, na linha da frente. O que me agradou também, ele entrou com o Endrick. Só que o Endrick não jogou de centroavante, né? Aquele centroavante que todo mundo é acostumado, é grande, que faz pivô. Não. O Endrick entrou posicionamento meio que de falso 9 barra segundo atacante. E o que chamou a atenção da galera, principalmente da internet, quem não assistiu, cara, uma indicação minha, esses jogos de pré-temporada amistoso na Europa, tá passando no canal do YouTube chamado Sport com YNet. Ontem assisti City, Inter de Milão, Real Madrid, Fiorentina, depois passou Arsenal e Girona. Teve mais jogos, eu parei no Real Madrid, né, cara, fui viver minha vida. E quero dar minha opinião sobre esse jogo aqui. Sobre Síria, tá? Um jogador jovem da base que tá jogando pela esquerda e tá jogando bem. Esse é o problema, tá? Problema para os fãs do Endrick, né? Ele tá jogando bem. Fez um gol ontem, assim como o Endrick. Vou chamar atenção também pro Dumfries com o Alexander Arnold. Muita gente vai torcer o nariz. Puta, 2 laterais, mano. Vocês precisam entender. Eu comecei a entender o futebol quando eu parei de analisar dessa forma. Posição, quadrinho, esse quadrinho não. Esse quadrinho, cara, que é feito pra mostrar pra gente em início de transmissão, no Google. É um quadrinho pra posicionar os jogadores onde você imaginaria que ele joga. Mas quando você vê em campo, algumas transmissões a gente consegue ver num ângulo maior, então você dá pra perceber a movimentação, e outras infelizmente não dá. A de ontem dava pra perceber, ela não tava um quadro muito maior, assim, angular, né? Mas dava pra ver as linhas. Então você via que o Alexander Arnold e o Dumfries, eles jogavam como se fosse 2 laterais, talvez? Sim, 2 laterais, mas um posicionando o outro. Então o Trent Alexander-Arnold, ele saía na linha de 3, a linha mais conhecida do futebol. Era Rivas, Martinez, 2 moleques da base e ele, com carreira subindo na última linha. Eu vou pôr o Futimob para explicar mais ou menos o que eu entendi taticamente desse jogo. O Endrick, cara, apesar do gol, o Futimob deu 7.2, né? Lembrando que essas estatísticas, elas são calculadas por ações e erros de ações, tá? Então não quer dizer que tirou 6 ou 7 ou 5. 5 é foda, mas 6.9 que o jogador foi horrível. Não. Às vezes ele teve ações boas na posição dele, que é um atacante, e ações ruins de desarme, de falta. E, por exemplo, se ele toma um amarelo, a nota dele é baixa, tá? E, cara, tomar amarelo reflete quando você jogou bem ou não. Eu não vejo dessa forma o futebol, cara. Ainda mais se considerar cada um na sua posição. Então o Endrick, ele jogou 75 minutos. Tá? Ele fez um gol. O gol dele foi rapidinho. Rápido, né? Eu vou passar o gol aqui. Eu acho que dá pra passar, né? É um amistoso. Não vai dar problema, né? De copyright no canal. Então, passes certos. Ele errou de 12, ele acertou 9. Isso aqui é baixo, tá? É média barra baixo para atacante. Entendendo que o atacante pega pouco na bola. Então, às vezes, ainda mais ele que é meio que um falso 9, né? Segundo atacante. Então, ele volta e distribui. Eu acho que eu observei que observando sempre nessas análises, eu observei que esse espaço não foi muito normal, tá? Precisão de chute, um por um, né? Ele fez o gol. Teve uma finalização no gol, 3 ações defensivas, inclusive ele fez faltas, tá? Então tocou 23 vezes na bola, tá? 6 vezes na área do adversário.
Dribles conseguidos, né? Tentou um e errou. Passes no ataque, 3. Bolas roubadas, 2. Tá? É isso que muitos técnicos cobram do Endrick, né? Recomposição, ajudar o time. Tá? Entrou impedimento 1. E isso, baseado em notas aqui, isso aqui diminui, né? Tipo, ficar impedimento diminui. Aí, ações defensivas. Essa é a parada que pega no Endrick em todos os times que ele pisou. No meu Palmeiras, do Abel Ferreira, onde eu acompanhei o Endrick desde o sub, sei lá que sub, porque ele nunca jogou na idade dele. Copinha, o sub-20, sub-17, copinha. O Endrick sempre teve esse problema de recompor, tá? Marcar é uma outra palavra, mas recompor é a mais correta. Então ele teve 3 ações defensivas, 3 desarmes, boa, e uma recuperação de posse, boa. Tá? Disputa, de 10, ele ganhou só 4. Duelos aéreos, de 1 ele não ganhou. E sofreu uma falta e fez 3 faltas. Cara, essas disputas em campos vencidas me preocupam, tá? E os duelos aéreos, realmente o Endrick não tem tamanho, né? Pra ganhar duelos aéreos defensivamente e ofensivamente. Um dos problemas do Endrick, cara, que eu vejo também... E eu vi todos os técnicos que treinaram ele citar. Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, que treinou em pré-temporada, igual o Mourinho. Depois ele foi emprestado. Paulo Fonseca, do Lyon. Carlo Ancelotti, de novo no Brasil. E agora o Mourinho. São 6 trabalhos. Eles não veem o Endrick como um 9, um centroavante. Por quê? Tamanho e entrega no último terço ali. No primeiro, no caso, né? Essa entrega de recomposição é discutível, mas tamanho eu não tenho muito o que falar, cara. Ele é muito baixinho para ser centroavante. E algumas composições de jogos, de tática, ele vai sofrer. Agora, essa de ontem é a que mais ajudava ele, vamos entender. Cara, um falso 9 caindo para a direita. Então, cara, eu vou abrir aqui o Futmob táticos para mostrar mais ou menos o que eu entendi taticamente do jogo. Porra, voltando, demorei um pouquinho para achar os jogadores, né, cara? Tem jogadores aqui que é da base. Então, cara, a composição a gente sempre vai começar pela posse, então, ou pela não posse, então defensiva. A defensiva do Real Madrid, cara, foi 2 linhas de 4. Sim, nada de tão especial. O Dumfries e Alexander-Arnold esticando, encolhendo, né, a entrelinhas, que é essa parte do campo. Deixa eu ver se tá todo. Deixa eu baixar um pouquinho minha câmera para não cortar aqui, ó. Então, ó, a gente vê algo muito esticado aqui. O Endrick e o Arda Güler na primeira linha, né, defensiva. Uma hora um estava pela direita, outra hora estava pela esquerda. No primeiro tempo o Endrick jogou pela esquerda, mas isso aqui não quer dizer que... Calma. Então essa era a parte defensiva do José Mourinho, certo? A linha defensiva. Lembrando, novamente, espaço lateral entre os jogadores dá mais ou menos 2 metros ali, quase 3 metros, dependendo da parte do campo. Tá? As entrelinhas também tem mais ou menos isso. E a cabecinha do jogador pro campo aqui não reflete. Então é muito maior o espaço do que tá aqui, né? E, cara, a mais importante nessa análise é a ofensiva. O Real Madrid fazia saída de 3, rapaziada. E o que é uma saída de 3? Só vou posicionar aqui primeiro. Para posicionar a saída de 3 certinho. Porque não tem muito espaço, né? Então a saída de 3 ou era com o Trent Alexander-Arnold fazendo, né, o terceiro da saída, com o Carreiras e o Dumfries na última linha. Então a gente via algo mais ou menos assim. Tá? Mas não era fixo. O Síria, tá? O jovem Síria era fixo. E o Carreiras, ele era contenção na esquerda, ele não era o ala. O Síria dificilmente fazia isso aqui, ó. Tá? E quando fazia, o Carreiras não entrava na área. Mas calma. Então a bola começava basicamente aqui. Aqui. Trent Alexander-Arnold e Dumfries. Quando a Fiorentina se tocou, né? A Fiorentina
que tinha quase 3 jogadores aqui para apertar o lado direito. Que, cara, quando você vai jogar contra o Real Madrid e você vê Alexander-Arnold e Dumfries na direita, cara, se você não marcar, você é um idiota, né? Se você pelo menos pressionar. Então, quando não existia uma saída por aqui, se eu não me engano, eu acho que é o Camavinga que tava aqui. Eu tô maluco. Calma aí. Não, era o Valverde mesmo, mas o Camavinga, quando não existia essa saída, tá? Pra esticar a defesa, o Camavinga descia uma linha para receber. Então a gente via o 3+1, que também é uma saída de jogo que a gente tá muito acostumado a ver o Palmeiras do Abel Ferreira tá fazendo. Então nesse 3+1, meus amigos, a gente vinha o Camavinga vindo receber bola, trabalhar a bola com o Valverde, Dumfries e o Arda Güler descia uma linha, né? Para novamente, eu canso de falar nos meus vídeos, fazer o tal do triângulo, tá? Sempre funcionando em triângulo, né? E o Dumfries fazia a lá Dumfries Inter de Milão aqui. Pela esquerda, vamos imaginar que pela esquerda o Valverde, né, pegava o apoio da bola quando não conseguia fazer a ligação direta aqui pela esquerda. Então Carreiras dominava a bola, Valverde apoio, o Endrick, né, ou o Endrick dava opção de passe, ou ele fazia uma movimentação que eu gostei muito, que era o Arda Güler vinha aqui, fazer essa opção de passe, né, e o Endrick abria. Pra quê? Ou pra fazer facão, ou pro Dumfries entrar. Quando a bola vinha no fundo, cara, inclusive eu acho que o gol foi a partir de um lance parecido com esse. Quando a bola veio no fundo, o Endrick entrou na área junto com o Dumfries. E se eu não me engano, eu não lembro se era o Valverde que estava na sobra ou era o Camavinga, tá? E as linhas defensivas estavam altas também, né? Eles não estavam lá encostados lá embaixo. E aqui saiu o gol, tá? Então esse Real Madrid do Mourinho, cara, se continuar nessa pegada, eu vejo futuro, mas o problema é peças. Meus amigos, o problema são as peças. Porque existe um Vinícius Júnior no time se ele não fechar com o Real Madrid. Existe um Yo Diamandé que provavelmente vai fazer isso aqui. Então não teremos uma linha de 3, ou talvez teremos. Sim, mas aqui você trocaria o Diamandé pelo Dumfries. Porra, ainda tem o Mbappé, cara. Mbappé com certeza é onde o Endrick faz, é o posicionamento do Endrick, que é isso aqui. O Síria também, né? Não, claro que não vai ser ele titular. Ou você vê algo assim quando o Endrick puxa o falso 9, né? Então você vai dar opções para os seus parceiros de ataque e a infiltração do ala, né? Barra ponta, barra meia direita. Então, cara, o Real Madrid, ele tem uma... o Mourinho tá numa enrascada saudável, né? Lembrando, o Real Madrid contratou o Carlos Espina, tá? Gigantesco Carlos Espina, de 1,90m, se não me engano. Centravantaço, pivô, revelação sub-23 da Espanha. Tem 15, 16 gols, eu acho, pelo Levante. Então será usado, né? Ele chegou pelo lugar do Gonzalo Garcia. O Síria, cara, que tá jogando bem. Ele tá jogando bem. Alexis Síria, eu não sei se ele será emprestado, se ele jogará. Cara, o Real Madrid tá enrascado. Agora o Endrick, cara, qual que vai ser a do Endrick? Ele tem chances de jogar nesse time? Tem. Titular? Muito difícil, tá? Titular muito difícil. Ele quer ser titular, então ele tem que sair do Real Madrid. Bom, galera, vamos ver aqui os melhores momentos. Eu já deixei separado. Então, vou baixar aqui. Teve o gol. Carreiras. O Endrick, como eu expliquei. E o Dumfries, né? Entrando na área, assim como ele joga na Inter de Milão. E aqui era o Camavinga, ó. Camavinga na sobra, com o Alexander-Arnold fazendo um apoio. Então, os 3 zagueiros estavam meio que fazendo uma cumbuca, talvez, um arco. Que é o que os 3 zagueiros têm que fazer. Então, cruzou. O Dumfries passou da bola. O Endrick dominou, bateu cruzado, golaço, tá? Gol. Então, a gente vai passar aqui porque tem toda a comemoração, ó. Carreiras foi ao fundo. E o Arda Güler saiu da área. Isso aí foi, 12 minutos de jogo. Agora, ó,
outra construção. É bom que o Real Madrid deixou tudo separadinho aqui, ó. Do Alexis Síria. Então, ó, saída de 3, tá, galera? Deixa eu ver se tá gravando. Acho que eu vou ter que baixar mais minha câmera aqui, ó. Vou pôr pra baixo aqui, ó. Vou pôr pra cá, talvez. Não, vou pôr pra baixo. Então, ó, saída de 3, tá? Os dois moleques jovens da base. Alexander-Arnold. Camavinga. Pedindo pela direita. Valverde. Carreiras. Alexis Sírias. Arda Güler e Endrick. Com Dumfries provavelmente aqui mais à direita. Então, Camavinga quebrou a primeira linha. Na verdade, quebrou 2 linhas, né? As 2 linhas ficou a ver navios da Fiorentina. E aqui, cara, é uma... Porra, mano, aqui é o setor de campo que se você deixar livre é gol. E o Endrick, inteligentemente, ele fez o facão pra pegar as costas desse zagueiro e atrair o Dragusin. Parece o Dragusin aqui, que é um dos zagueiros da Fiorentina. E o Arda Güler, inteligentemente também, ó, ele viu um espaço que o Endrick estava aqui, abriu e viu um espaço para atacar e receber a bola, né? E eu acho que o Camavinga tocou pro Sírias, ó, que continuou aqui. Tocou pro Sírias, ele foi e bateu. Golaço também, boa construção, ó, a gente vê de cima. Então, Endrick, Camavinga, Arda Güler e Síria, tá? O Síria, como eu falei, 3-4-3, se o lateral sobe, você entra, tá? Se o lateral estica a linha, você entra. Se ele estica a linha, o lateral ou entra ou fica na contenção. O Carreiras não é muito de entrar, tá? O Dumfries sim é muito de entrar. Então você vê a construção de cima, é mais bonita assim de analisar. Ó, tá vendo? Endrick tirou o zagueiro dele, o Arda Güler puxou a marcação e o Síria sozinho. Isso aqui foi um erro de marcação sinistro da Fiorentina. Então vamos para os outros lances. Acho que já é o gol da Fiorentina. E é legal que o canal do Real Madrid ele põe os gols também que ele toma. Ó, eu não sei se foi contra-ataque, eu não lembro na verdade. Ó. Então aqui nós estamos vendo a defesa, o trio defensivo com Carreiras aqui pego todo desalinhado, ó, tá vendo? Desalinhado. O Dumfries, o Valverde e o Camavinga e o Alexis Sírias aqui. O Arda Güler voltando e o Endrick andando. Ah, mas, porra, andando? Aqui, ok, tá? Ó, o Endrick ainda tá aqui puxando. Deixa eu voltar. Vou voltar para não ser injusto na análise. Ó, o Endrick tá aqui porque ainda tem um último defensor da Fiorentina, tá? Então, bora. E gol, né? Gol legal até. Vamos passar um pouco que vai ter a comemoração. Opa. Ah, não, aqui eles cortaram a comemoração. Ó, os lances estão corridos, melhor ainda, ó. Contra-ataque do Real Madrid, tá? Segundo tempo. Esse da esquerda, quem que é esse da esquerda? Acho que deve ter trocado. O Endrick demorou muito, bateu. É o Arnold. 12. Nossa, cruzou mal pra caramba. Situação defensiva, gol do Moise Kean, se eu não me engano. Esse é o Moise Kean. É, Moise Kean. Aqui 62 minutos. Bola aérea. Agora o zagueiro. Ó o Carlos Espia aí, rapaziada, que eu falei. Saiu o Endrick, entrou ele. Alexander Arnold de fora da área. Aqui a gente já vê um outro tipo de construção que, né? Carlos Espia já de centroavante, puxando os dois zagueiros. E o Arda Güler. Cara, depois desse 70 e pouco só deu Fiorentina, mano. Eu até imaginei que a Fiorentina podia fazer o terceiro. Teve esse último lance que eu não lembro como foi a cruzamento. Essa aqui era pra ser gol, amigo. Você entrou pra isso. O seu tamanho foi destacado ele pulou atrasado. E foi assim o amistoso, tá, galera? Eu ia falar algo no quadro tático, mas acho que nem foi necessário, porque aqui eu já expliquei muito já. Então é isso. O Endrick tem vida no Real Madrid? Essa é a conclusão. Talvez sim, cara. Talvez sim. Mas ser titular absoluto nesse esquema, ele não conseguiria entrar na do Arda Güler. Opa, deixa eu voltar aqui. Ele não conseguiria fazer a do Arda Güler aqui, tá?
e muito menos a do Síria. Por quê? Descer as linhas. Ele teria que vir aqui, ó. Descer as linhas. E aqui seria Güler e Mbappé. Vai, vamos. Ele teria que descer as linhas. Deixa eu fazer certinho aqui. Então aqui é desfavorável para ele. Na direita, esquece com o Dumfries, com o Yon Diomandé. Daqui a pouco volta o Rodrigo. Tem o Márcio Antônio, que ainda não decidiu o seu futuro. Esquece. Na esquerda tem o Vinícius Júnior, se ele não fechar. Tem o Alexis Síria, que parece que o Mourinho gostou dele. Ele pode ter um Arda Güler aqui, apesar dele não gostar de fazer essa. Então, um Arda Güler aqui eu acredito que seria mais aceitável, né? Vamos assim dizer. Seria mais aceitável, mas aqui ia tirar muito dele, porque ele teria que fazer algo assim, ó, na situação de ataque. Algo assim na situação de ataque. E um dos laterais teria que ficar. No caso aqui, eu acho que aqui era o Trend ia ficar. Talvez aqui ele poderia ser o Yon Diomandé. E a saída 3+1, né? Igual eu te falei, a saída 3+1. E o Endrick teria que jogar aqui nesse campo. Saindo pro Dumfries ou pro Yon Diomandé pegar a ponta. E ele fazer o facão. Só que, né, cara, finalizador do time chama Mbappé. Então aqui ele tá enrascado. Mas dá. Você viu que eu consegui encaixar aqui, dá. Então é isso, meus amigos. Forte abraço. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando sobre a pré-temporada do Real Madrid, do Endrick. E se ele deve ficar no Real Madrid ou se ele tem que procurar um time que ele seja titular absoluto e não tenha todos poréns. Então, até a próxima.